Você sabe o que são dividendos, como estruturar uma carteira de dividendos e como receber dividendos mensais? Nesse vídeo aqui eu quero te falar tudo o que você precisa saber a respeito desse provento que as empresas costumam distribuir para os seus acionistas. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e fundador aqui do canal HS Investimentos. Nesse vídeo eu vou te falar tudo a respeito de dividendos, o que são, por que a empresa distribui, quando ela distribui, como você faz para receber e muito mais. Então se você gostou da ideia desse vídeo, deixa aqui seu like aqui embaixo, dá o joinha aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre ser avisado quando eu postar vídeo novo. Fechou? Então, bora pro conteúdo. Antes de te explicar o que é dividendos, eu quero te falar mais uma vez qual deveria ser a correta mentalidade que você deveria ter na hora que você está investindo em ações. Na hora que a gente investe em ações, a gente tem sempre que lembrar que por trás daquela ação existe uma empresa e a gente tem que comprar aquela ação tendo a mentalidade de sócio daquela empresa que está por trás. E a gente vai analisar uma empresa, vai querer ser sócio daquela empresa da mesma forma que a gente gostaria de ser sócio de um restaurante, de uma padaria ali da esquina. A ideia é a mesma. A gente sempre tem que comprar a ação não querendo que a ação valorize. Óbvio que, beleza, se valorizar é bom, mas o grande foco que a gente tem que ter na hora que a gente está investindo é receber dividendos. Que a empresa seja lucrativa, que ela tenha lucros crescentes ano após ano, e esse deveria ser o foco principal. A valorização é uma consequência disso. E aí, quando uma empresa lucra, ela tem algumas opções. Primeiro, ela pode reter esse lucro e reinvestir nas suas operações, no crescimento, na expansão do seu negócio. A segunda opção, ela pode reestruturar a sua dívida, ela pode amortizar a sua dívida para reduzir sua alavancagem financeira, ou então ela pode também distribuir esse lucro para os seus acionistas na forma de dividendos, de juros sobre capital próprio ou até mesmo bonificações. E ainda tem uma quarta opção que é não fazer nada. A empresa pode deixar esse dinheiro ali no caixa até ela decidir o que ela quer de fato fazer com aquele dividendo. Então essas são as opções que a empresa tem na hora que ela lucra e eu vou focar aqui na parte da distribuição dos dividendos. Beleza. Por que a empresa distribui os dividendos para os seus acionistas? É simples. Primeiramente porque ela é obrigada. Existe uma lei que fala que a empresa tem que deixar ali no seu estatuto qual que é o percentual mínimo do lucro que ela vai distribuir para os seus acionistas. E caso a empresa não determine esse percentual lá no estatuto, ela é obrigada a distribuir 25% do seu lucro contábil ali do período para os seus acionistas. Ela sempre vai distribuir esses 25%? Nem sempre ela pode definir quanto que ela vai distribuir. Ela pode distribuir apenas o mínimo ou pode distribuir mais do que o mínimo caso ela não enxergue projetos que tenham uma taxa interna de retorno tão atrativa. Então, quando ela não acha nada tão vantajoso para se reinvestir, ela acha que é melhor aquele dinheiro na mão dos seus sócios e por isso que ela vai pagar um percentual de dividendo sobre o lucro bem maior do que os 25%. Esse é o caso de empresas que já estão muito consolidadas, que não têm tanto espaço para crescimento assim, e a empresa distribui quase a totalidade do seu lucro para os seus acionistas. Algumas empresas assim são, por exemplo, a Ambev, o Itaú, a Itaúsa, elas não conseguem crescer no ritmo igual ela cresceu no passado. Então, a cada ano que passa, ela distribui mais do lucro para os seus acionistas. E aí, na hora que ela pega esse lucro e distribui para os seus acionistas, cada acionista vai receber um valor proporcional à quantidade de ações que ele tem. Então, de todo o lucro que ela está distribuindo, divide esse lucro no número de ações que a empresa tem. E aí, dependendo de quantas ações você tem, você vai ganhar mais ou menos dividendos. E aí você me pergunta, quando que as empresas distribuem dividendos? Tem alguma data marcada? Tem algum dia que as empresas têm que distribuir os dividendos? E a resposta é não. Cada empresa vai distribuir os dividendos de acordo com o seu planejamento, de acordo com a sua situação financeira e de acordo com o que os gestores acham que seja o melhor a se fazer, às vezes até dependendo da aprovação do conselho de administração da empresa. Por isso tem empresa que distribui só uma vez por ano, tem empresa que distribui a cada 6 meses, trimestralmente, tem empresa que até distribui mensalmente uma forma de antecipação dos seus dividendos para uma vez por ano distribuir aquele dividendo que é chamado de extraordinário. Ela distribui ali um pouquinho todo mês e no final do ano ela dá aquela bolada de uma vez só.
mas isso vai de empresa para empresa, cada empresa sabe o que é melhor para ela e isso a gente consegue ter acesso muitas vezes pelo site de relações com investidores da empresa. Então, por exemplo, você quer saber sobre a Petrobras, você digita no Google ali Petrobras RI, de relações com investidores, e o primeiro site vai aparecer já é o site de RI da Petrobras, e lá você pode procurar em algum lugar, em alguma aba, vai estar falando exclusivamente dos dividendos daquela empresa, e todas as empresas têm esse site de relações com investidores, é uma transparência muito grande e você pode ir lá procurar da empresa que você quiser. E aqui a gente tem que ter uma ideia do que é DataCom e DataX. Pode parecer um pouco estranho esses dois nomes, mas é muito simples de entender. A DataCom é o último dia que você precisa ter as ações para receber, para ter aquele direito de receber aquele dividendo. Então a empresa divulgou que vai pagar dividendo para todos os acionistas que estiverem na base acionária dela no dia 29 de dezembro. Ou seja, todo mundo que fechar o dia, passar do dia 29 para o 30, comprado naquela ação, vai ter direito de receber o dividendo na data que ela pagar. E a data X, se a data com é o dia 29, a data X é o dia 30. A partir do dia 30, se você comprar a ação daquela empresa no dia 30, você não vai ter mais esse direito de receber o dividendo. Então é muito simples, a data com é a data que você precisa ter as ações para ter aquele direito. E aí, como que você vai receber esse dividendo? É muito simples, igual eu falei, você precisa ser o sócio da empresa e ter aquelas ações na data com. A partir daí, você já está ali na base acionária com o direito de receber e a empresa vai distribuir esses dividendos para corretora e a própria corretora vai colocar o dinheiro ali na sua conta, isso sem você precisar fazer nada. O seu único trabalho foi comprar as ações e esperar até passar a data com. A empresa sempre vai divulgar um aviso aos acionistas, um fato relevante, o que quer que seja, falando quando que ela vai pagar o dividendo, qual que é a data da base acionária, da posição acionária e todas as outras informações que você precisa saber a respeito daquela distribuição de dividendo. Qual que vai ser o valor por ação, qual que vai ser tudo vai estar lá naquele aviso ao acionista. Aí é só você ler e saber o que vai acontecer e esperar o dinheiro cair na sua conta. E quais são as empresas da bolsa que mais pagam dividendos? É muito simples a gente fazer isso. Existe um índice da própria bolsa que chama Índice de Dividendos, que é o IDIV, que ele coloca ali as empresas que têm os maiores dividend yields da bolsa. Já já eu te explico o que é esse dividend yield, mas para a gente ter acesso a essas empresas que compõem esse índice, é só a gente acessar aqui o aplicativo do Trademap e clicar aqui nessa aba principal ali em cima e procurar aqui os índices aqui em classes. A gente vai ter acesso a todos os índices da bolsa e o que a gente está procurando aqui é o índice dividendos, o IDIV. É só a gente selecionar e aqui a gente já abre todas as empresas que fazem parte desse índice e o tamanho desse quadradinho da empresa é o tamanho da participação dela nesse índice. Então, quanto maior o quadradinho dela, mais ela está representando ali dentro do índice, ou seja, maior o seu dividend yield. Se a gente tocar aqui também nesses dois quadradinhos aqui em cima, a gente vai ter acesso à mesma informação, só que em forma de lista. E a gente consegue ver qual que é exatamente a participação daquela empresa no índice. Por exemplo, a Itaúsa, que é a maior do índice, ela tem uma representatividade de 5,34% naquele índice de acordo com os dividendos pagos nos últimos 12 meses. E é importante deixar claro aqui também que essas informações são a respeito dos dividendos dos últimos 12 meses. E isso não garante de forma alguma que isso vai se manter nos próximos 12 meses, nos próximos 24 meses. Então, nem sempre é a melhor opção tomar a decisão baseada só nesse histórico de 12 meses. 12 meses é um histórico muito curto, não dá pra gente ter uma noção muito ampla do passado da empresa, então faça uma análise mais profunda antes de investir naquela ação. Beleza, eu falei que eu ia explicar para vocês, então vamos lá. O que é o Dividend Yield? O Dividend Yield é um índice, é uma taxa que a gente calcula para saber quanto de retorno a gente vai ter se a gente comprar a ação hoje, considerando que a empresa vai pagar os mesmos dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses. Então, para calcular, a gente vai somar todos os dividendos pagos por ação
daquela empresa nos últimos 12 meses e vai dividir pelo preço da ação que ela está sendo cotada agora no mercado. Então, por exemplo, um exemplo aqui por alto de uma empresa que pagou um dividendo de R$1 ao longo dos últimos 12 meses e sua ação está sendo negociada a R$10 hoje. Isso significa que se você dividir 1 por 10, vai ser 10%. Então, só de dividendos a gente teria um retorno, a gente teria um dividend yield de 10% com aquela empresa. Outro indicador que é interessante analisar também na hora que a gente quer achar empresas de dividendos é o payout. O payout nada mais é do que o percentual do lucro que a empresa distribuiu aos acionistas, seja com dividendos, seja com juros sobre o capital próprio. Então, lembra quando eu falei que as empresas eram obrigadas a definir qual era o percentual do lucro que ela ia distribuir para os acionistas no estatuto e se ela não definisse isso, ela teria que pagar 25%? Esse 25% é o payout dela. Caso ela não defina quanto que ela tem que distribuir, o payout obrigatório dela, o payout mínimo, é esses 25%. Lembrando, acho que eu não falei aqui mais cedo também, é que a empresa só é obrigada a distribuir o lucro caso ela tenha o lucro. Então, se a empresa estiver no prejuízo naquele período, naquele ano contábil, ela não é obrigada a distribuir nenhum dividendo, nenhum juro sobre capital próprio. Ela pode distribuir tendo prejuízo? Pode. Ela pode usar lucros do ano anterior, lucros acumulados, mas não é a regra. Via de regra, as empresas distribuem apenas quando elas tiveram lucro naquele período. Existe uma discussão muito grande também no mercado financeiro que é se os dividendos saem do preço das ações. Eu vou fazer aqui uma analogia para te explicar melhor como isso funciona. Toda vez que a empresa distribui dividendos, acontece um ajuste na cotação daquela empresa. E eu vou te falar uma analogia aqui que eu vi no canal do Holder, ali do Fábio Faria, que é um analista fenomenal, que explica muito bem, de forma bem simples, essa ideia de que o preço sai da cotação. Imagina que você é o dono de uma vaca e ali no D0 a vaca vale R$5.000. Então, a partir do momento que a vaca ficou grávida e começou a ter um filhotinho ali na gestação, na barriga dela, ela começou a valorizar, porque o preço de um filhote no mercado é cerca de R$500. Isso significa que no último dia de gestação daquela vaca, a vaca vai valer os R$5.000 mais os 500 do bezerrinho que está ali na barriga dela. Ou seja, a vaca que antes valia R$5.000 na data zero, depois no final da gestação ela passou a valer R$5.500. E a partir daí, a partir do dia que a vaca deu à luz ao bezerrinho, agora você tem uma vaca e um bezerro. O bezerro vale R$500 e a vaca vale R$5.000. Então, da mesma forma que você tinha uma vaca com um bezerro dentro que valia R$5.500, agora você tem os mesmos R$5.500, só que o bezerro foi descontado do preço da vaca. E aí você tem os mesmos R$5.000 na vaca e os 500 no bezerro. E qual que é a relação disso com as empresas? É que a empresa na data zero, antes dela ter o lucro, ela vale ali R$1 bilhão, igual o exemplo que ele usou no canal dele. E a partir daí, no final do ano, no dia 365, a empresa vale R$1,1 bilhão. Ou seja, ela teve um crescimento de 100 milhões em relação ao início do ano, que foi justamente o crescimento desse lucro que ela teve naquele período. E aí chegou no dia 366, um dia após o registro oficial desse lucro, ela distribuiu os dividendos, ou seja, o lucro foi descontado do preço da ação. Então, se você era sócio, se você tinha uma empresa que valia R$1,1 bilhão, agora você tem uma empresa que vale R$1 bilhão, supondo que tudo ficou constante, né? Então a empresa continua valendo aquele 1 bi que ela valia antes e você tem 100 milhões de lucro na sua mão, totalizando os mesmos 1 bi e 100 milhões que você teria no dia 365 antes da empresa distribuir. Mas na prática, isso não é de fato o que sempre acontece. Nem sempre o desconto no preço da ação vai ser exatamente do valor do dividendo, porque acontecem negociações ali entre o fechamento do dia e na abertura do dia seguinte, tem essa volatilidade do próprio mercado. Então a empresa vai ser descontada, mas ela pode subir um pouquinho mais do que o dividendo que foi pago, ou até cair mais do que esse desconto do dividendo. O mercado faz o que ele quiser ali na hora, mas o fato é que
acontece esse ajuste, por mais que o mercado volte a negociar aquela ação pelo preço que era antes de pagar o dividendo, na hora que a gente olha o gráfico ajustado, ou seja, na hora que a empresa paga o dividendo, todas as cotações passadas vão ser ajustadas pelo dividendo. Então, na hora que a gente olha o gráfico histórico, como todas as cotações passadas também foram ajustadas por aquele dividendo, a gente consegue ver, por mais que a empresa esteja no mesmo preço hoje que ela estava antes de pagar o dividendo, a gente consegue calcular qual que foi esse retorno real pelo pagamento dos dividendos. Esse gráfico que eu vou deixar aqui na tela agora é um gráfico que eu peguei num artigo da Suno Research que fala da importância de reinvestir os seus dividendos, principalmente na hora que você está na fase de acumulação de patrimônio. Se você dá uma olhada, essas duas linhas, a linha de cima que mais valorizou é o retorno de uma ação X, considerando o reinvestimento dos dividendos, enquanto a linha de baixo é sem considerar o reinvestimento. Isso mostra claramente que se você reinvestir os dividendos daquela ação, você vai ter no longo prazo um retorno muito maior, você vai conseguir acumular um patrimônio muito maior também. Então, com paciência, com consistência, disciplina de reinvestir todos os meses, investir mais, novos aportes também, você vai conseguir construir um patrimônio cada vez mais expressivo e vai chegar uma hora na sua vida que você vai conseguir usufruir desses dividendos sem precisar reinvestir, porque só os dividendos que a empresa vai pagar ali todo ano, até mesmo todos os meses, você vai conseguir pagar todas as suas contas sem se preocupar. Então, você chegou na época que você atingiu a sua liberdade financeira, você só trabalha porque você quer, você faz o que você quiser na hora que você quiser, porque você tem condições de fazer isso, porque as empresas estão pagando dividendos para você que são suficientes de bancar todo o seu custo de vida. E aí provavelmente deve surgir a dúvida aí com você. Eu tenho que reinvestir o dividendo naquela empresa que pagou aquele dividendo? Não. Às vezes aquela empresa que pagou o dividendo não está sendo negociada por um preço muito atrativo naquele período, então é melhor você usar esse dividendo que você recebeu para reinvestir em outra empresa que esteja numa situação mais favorável para o novo aporte. É óbvio que se você começar agora com pouco dinheiro, o seu dividendo mensal ou até mesmo anual não vai ser suficiente para comprar novas ações. Então pega aquele dividendo, aquele pouquinho que você recebeu, junta com o valor que você vai investir aquele novo aporte e faz um aporte um pouquinho maior, e ao longo do tempo esse dividendo vai crescendo até chegar no nível de você conseguir reinvestir o dividendo sem precisar fazer um novo aporte para completar o valor de uma ação. Então é isso, galera. Eu espero muito que um dia você seja capaz de pagar todas as suas contas apenas com dividendos das empresas que você é sócio. Fechou? Meu nome é Henrique Stewart, esse é HS Investimentos e bora enriquecer. Te vejo no próximo vídeo.